Pessoal, a nossa segunda parte vai ser sobre o punho e mão, certo? E o que, como eu falei para vocês, é de interesse nós conseguirmos relacionar o cotovelo com o punho pelos músculos serem os mesmos, certo? Por relações de origem e inserção. Então, num punho, digamos que é mais fácil até a avaliação, porque o punho, como é uma região muito rica em movimento, quando a gente testa esses movimentos, o paciente vai referir a dor e a gente vai delimitar o tecido que tem o problema. Numa inspeção inicial do punho da mão, a gente vai testar funcionalidade da mão, certo? A gente tem que testar se o paciente tem todos os dedos, é óbvio, porque tem paciente que ele pode por trauma e se a gente não fizer esse teste vai também estar comendo bola. A gente vai também testar para ver se o paciente, quando está relaxado, se existe uma certa tendência a eles ficarem discretamente fletidos, que é o correto, por relações de tendões, tá? E também a gente vai observar se tem anormalidades, ou seja, será que tem deformidade nessas mãos? Será que o paciente tem alguma alteração reumática? Será que o paciente ele tem alguma fratura na mão? Será que o paciente tem cicatriz? Como também em outras articulações, certo? E também a gente tem que observar os aspectos das unhas. Por quê? Porque a coloração das unhas ela vai demonstrar a nutrição do paciente. O paciente tem as unhas rosa ou roxa, a gente vai observar que tem pouco tecido de nutriente, como é o caso da nossa paciente aqui. A minha também é, mas eu como bastante coisa. Então a gente vai observar aqui numa palpação já óssea. A palpação óssea, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a temperatura, para ver se realmente está vindo sangue para o local. A gente vai observar nessa região do punho se tem os ossos das fileiras carpais, as proximais e as distais. A gente sabe que são 8 ossos, né? 4 proximal e 4 distal. A gente vai observar se tem todas as falanges corretamente e também a gente vai observar se existe uma relação boa do osso ulnar e também do rádio com a fileira carpal. A gente vai fazer os testes desses intermovimentos desses nossos pequenos, né? Ou a gente vai observar também o final do rádio e da una, sabendo que existe um processo estilóide em cada um, e esse processo estilóide tem um contato com a primeira fileira carpal. Então, normalmente a gente tem algumas fraturas, por exemplo, de pisiforme, que é muito comum. A gente pode ter pessoas que têm isso cronicamente e não conseguem lembrar, e quando vocês palpam, vocês encontram, assim por diante. Gente, a primeira palpação para a gente descobrir doença, a gente vai dar um nome, vem aqui, Bia, por favor. A gente vai dar um nome para um canal que ele passa precisamente o nervo e a artéria ulnar. Então, quando a gente for testar o canal de Guion, a gente vai observar que o paciente, quando ele passa por alguma alteração nesse canal, que é onde passa essas estruturas, se existir a compressão, algum osso abaixar, algum retináculo aqui do punho se encurtar, ele vai apertar a região que vai para a una, que são responsáveis basicamente pelo controle desses 2 dedos, e também pela palma da mão aqui para o lado ulnar. Pacientes que têm distúrbio do canal de Guion, eles são submetidos a um corte, é feito um corte para tentar descomprimir esses fios que passam aqui embaixo. É o mesmo que se ocorre no nervo mediano, que é o lugar contrário que nós vamos estudar a síndrome do túnel do carpo, onde também vai ter a função, só que a função vai ser nesses 3 dedos mais para o lado radial. A cirurgia é a mesma, é feita uma incisão para tentar descomprimir esse canal. Próxima palpação, nós vamos observar a tabaqueira anatômica. O paciente, quando fizer uma resistência para ele abduzir o polegar, levantar o polegar, a gente vai ver que existe, levanta mais forte, que existe um tendão mais forte, um tendão, e esse tendão vai delimitar a tabaqueira anatômica. A tabaqueira anatômica ela vai estar localizada justamente entre o processo estiloide do rádio e também a primeira falange e os ossos do carpo do lado radial. A gente vai observar que a tabaqueira anatômica ela é uma depressão que ela é formada entre os tendões que estão do lado radial. Se ela fizer resistência para cima, a gente vai ver que existe uma depressão. E essa depressão é importante porque ali tem bastante tecido de palpação, de teste, tá? Então aqui a gente tem a imagem ali da tabaqueira anatômica, que ela tem uma depressão formada pela intersecção de vários tendões,
E entre eles é formada uma depressão. Essa depressão é chamada de tabaqueira anatômica. O túnel do carpo. O túnel do carpo, como eu falei para vocês, já é ao contrário. Não é do lado ulnar, vai ser para o lado radial. E a gente vai observar que existe uma interação entre vários ossos, principalmente o trapézio e o escafoide, que é do lado radial, e o pisiforme e o amato, que é do lado ulnar. Porém, como nós estamos falando aqui da região do medial, que é do rádio principalmente, a gente vai saber que o interesse é em estudar essa região para o lado radial. O sinal da síndrome do túnel do carpo é a mesma coisa que do canal de Guion. Ocorre uma compressão das estruturas que é a artéria radial e o nervo radial e o nervo mediano, onde vai ter uma alteração de controle desses 3 dedos para o lado radial. Quando a gente for testar toda a região do túnel do carpo, a gente sabe que os músculos são os músculos relacionados a esses 3 dedos laterais, certo? A função que nós vamos testar, tanto no canal de Guion quanto no canal do nervo radial, a gente vai saber que é o teste sensitivo e motor, que é o que vamos testar se o paciente tem sensibilidade ou se o paciente tem a contração. Levante o dedo. Será que ela faz contração do dedo? Será que ela consegue flexionar os dedos, puxa o dedo para cima? Será que ela consegue estender os dedos, estica para trás? Esses testes são feitos para vocês observarem se o nervo está conseguindo nutrir cada músculo. Então, a gente tem as eminências tenar e a hipotenar. Vocês vão ver que os músculos do tenar são 3 músculos, que é os abdutores do polegar, né? São os que vão abrir o polegar, abra, os que vão fechar o polegar, os que vão flexionar o polegar. Fecha o polegar, lá em cima. Fecha. Isso. Esses 3 músculos a gente vai dar a região tenar. E a região hipotenar, a gente tem a região do lado ulnar, que é a região que já tem os oponentes do 5º dedo. A gente vai fechar o 5º dedo. A gente vai abrir o 4º dedo. Esses 2 músculos praticamente vai dar a região hipotenar. Também temos aqui na nossa palpação a aponeurose palmar, que é, você sabe que os tendões na região palmar não podem ser tão finos. Existe uma aponeurose, que é um tendão esparramado na região palmar, onde vai dar a força do fechamento, do apertamento de alguma coisa. E isso se dá por quê? Porque os tendões que estão nos dedos não podem ser esparramados. Já na região palmar, eles têm que ter um aspecto como se fosse uma teia de aranha. E o nome para isso é chamado de aponeurose. A gente tem também a palpação, observar se o paciente tem alguma doença reumática. Temos ali o pescoço de cisne, onde o paciente vai ter esse aspecto assim do dedo. É uma deformação que ocorre pelo reumatismo. O paciente que ele é para estar assim, ele vai estar com alteração em pescoço de cisne. O paciente pode ser que ele também tenha o dedo em gatilho, que é o dedo que ele flexiona e não consegue se estender. O paciente ele perde essa força para estender de novo, ele fica travado no gatilho, tá? Sendo que o normal seria que o dedo estivesse todo reto. Tudo isso pode ser de origem reumatológica ou de origem ortopédica. O pescoço de cisne a gente vai dar uma possibilidade maior para o reumatismo, já o dedo de gatilho é uma disfunção ortopédica, disfunção de alguma alteração tendínea. Também o grau de mobilidade do punho, ele é passivo ou ativo, ou o paciente realiza para mim, elevação, flexão, extensão, desvio ulnar, desvio radial, e também os movimentos entre as falanges, seriam fechamento, abertura dos dedos, fechamento dos dedos, polegar, abertura, levanta, fecha e assim por diante. Todos esses movimentos, esse grau de mobilidade amplo se dá por conta da destreza fina que tem que ter na mão. Essa inervação da região distal da mão é uma inervação que não são muitos nervos. A gente tem basicamente alguns nervos de maior importância. A gente pode ter o nervo radial, que é o nervo que ele faz um trabalho de curva lá do bíceps, ele passa lá por trás e termina aqui na região radial, fazendo como se fosse um fio entrelaçado, como está na imagem.
A gente tem o nervo mediano, que é o nervo que ele vem aqui pela região do antebraço, ele vai emergir para os 3 dedos para o lado radial. Esse nervo mediano é um nervo que com frequência existe muita compressão. E também temos o nervo ulnar, que é um nervo que ele vem da região medial aqui, pegando o bordo ulnar, principalmente esses 2 dedos laterais. Também agora a gente tem os testes dos músculos dos dedos, que é bem simples de se realizar. Vem aqui, Bia. A gente pode testar os flexores curtos e flexores longos dos dedos e da mão. A gente, para testar os flexores curtos, a gente vai pedir para o paciente, a gente tira outros dedos da jogada, deixa só um. A gente vai pedir para o paciente fechar a falange distal próximo ao início das falanges. Ou seja, a gente vai testar somente os flexores curtos dos dedos. Quando a gente for testar os flexores longos, a gente vai pedir para o paciente realizar essa mesma contração, só que agora mais em relação ao punho, bem fechado mesmo. A gente vai pedir para ele levantar lá no punho, lá no punho, lá no punho, lá no punho, para que a gente consiga pegar também os flexores longos dos dedos. Agora a gente vai para o teste de Allen, que é um teste super importante, como o teste de Addison, que vocês aprenderam no ombro. Existe o teste de Allen, que é no punho. A gente vai testar a imersão do sangue vindo para a mão. Como é que é feito esse teste? Vem aqui, Bia. É feita uma oclusão das 2 artérias ulnar e radial e pedimos para o paciente fechar o punho forte e abrir constantemente, rápido, até a mão ficar branca, como está ocorrendo aqui na imagem. A mão ficou branca, por quê? Porque o sangue não está indo para o punho. O que a gente vai testar? Eu vou desobstruir a artéria ulnar primeiro. Se eu desobstruir a artéria ulnar, descansa, e a mão dela começar a ficar com a coloração como está ocorrendo, quer dizer que a obstrução da artéria ulnar, ela não é existente, ela está livre. Já se eu de novo obstruir e pedir para ela fazer a função, a mão vai ficar branca de novo. Se eu tirar e não voltar a coloração, eu sei que a artéria ulnar ela tem influência nessa coloração da mão dela. E a artéria radial é a mesma coisa. Eu solto a artéria radial, aperto de novo e mando ela fazer a abertura e fechamento. Até ficar branquinho, ó. Ficou branquinho, eu vou desobstruir agora a artéria radial. Desobstruir, coloração ficando vermelha. Quer dizer o quê? Que tem sangue indo para a mão pela artéria radial. Se eu tivesse apertado e ela tivesse feito o movimento, branqueou. Se eu tiro o meu dedo e não volta o sangue, quer dizer que a artéria radial tem influência nessa irrigação sanguínea da mão da paciente. Soltou? Sinal de Tinel. O sinal de Tinel é um sinal que a gente vai testar do mesmo jeito que foi testado aqui no cotovelo, a gente vai testar no punho. O que é esse sinal de Tinel? A gente vai percutir as estruturas que estão aqui na região do carpo. A gente vai escolher, deixa eu mudar aqui o slide para seguir. A gente vai escolher o sinal de Tinel do nervo mediano, por exemplo, que é uma palpação desse nervo que vem aqui na região emergir os 3 dedos. A gente pode fazer o sinal de Tinel lateral, que é do nervo ulnar. E também podemos fazer o sinal de Tinel do nervo radial. O que vai ocorrer com o paciente? O paciente ele vai sentir nesse momento sintomas do neuroma. Pode ser irradiações, pode ser fraqueza, pode ser formigamento ou pode ser somente a dor. Depende muito de cada característica do paciente. E o último teste é o teste de Fallen. O teste de Fallen é um teste específico para a gente testar a síndrome do túnel do carpo. O paciente vai fazer as 2 mãos ficarem com o dorso olhando uma para a outra mão, certo? E vamos pedir para o paciente forçar uma mão com a outra e tentar baixar o cotovelo um pouquinho mais. Parou? Trancou aqui o canal interno, a gente deixa o paciente 1 minuto assim. O que ocorre?
O paciente ficando 1 minuto assim, ele vai ter sinais de compressões. Ele pode ter formigamento, ele pode ter dor, ele pode ter alteração vascular, depende. O que a gente tem a função nesse teste é de avaliar o nervo mediano, porém não descarta a avaliação, por exemplo, de algumas artérias, tá? E também quando vocês estiverem mais avançados, vocês vão ver que tem um teste mais sensível, que a gente fala que é o falho invertido. O falho invertido a gente vai testar ele de modo de reza, a gente vai abrir os cotovelos, e o que vai ocorrer aqui? Nesse caso, agora a gente vai estirar. E quando a gente estira esse canal, o sintoma tem que diminuir. O paciente que faz esse movimento invertido e tem alívio dos sintomas, quer dizer que a influência da compressão do retináculo é evidente, é verdadeira. Já se o paciente fizer o Fallen e tiver positividade, quer dizer que essa compressão também é verdadeira. Certo? Pessoal, então nós finalizamos a nossa aula de cotovelo e punho, tá? Eu sei que tá um teste atrás do outro, não está lento, só que eu quero que vocês tenham aí um material para vocês e possam ver, rever a hora que vocês quiserem. Eu olhei aqui o computador para seguir os slides, tá? Porque às vezes quando eu dou a aula pode ser que eu passe um slide, não fique na sequência e depois fique difícil para vocês estudarem, tá bom? Obrigado, tchau, tchau, gente!